Turma, tudo bem? Aula de número 5, Teologia Contemporânea. Agora nós vamos falar de mais um teórico. Nós vamos falar de Rudolf Bultmann, da Teologia do Mito. Uma das coisas que você precisa aprender em teologia contemporânea é não ter nenhum tipo de preconceito quanto às teologias que foram produzidas nos últimos séculos. Um desses teóricos polêmicos é Bultmann. Muita gente não entende, não lê de maneira assertiva aquilo que Bultmann quis trazer no bojo de teologia. A teologia do mito proposta por Bultmann tem como um dos principais criadores esse teólogo alemão, nascido em 1884, falecido em 1976. E em 1941, numa conferência que ele participou, intitulada O Novo Testamento e a Mitologia, disse que esta parte das Escrituras está cheia de mitos, à luz dos quais se deveriam examinar a pessoa de Cristo e o comportamento da Igreja Apostólica. Então, Bultmann ele faz uma releitura do Novo Testamento e ele começa, na sua visão, encontrar muitos mitos, uma literatura impregnada de mitologia judaica. Todos os escritores do Novo Testamento pensavam e escreviam tendo em vista uma visão global do mundo antigo, no qual haviam três divisões para Bultmann. A primeira divisão é superior ou invisível, habitada apenas pelos anjos. A segunda é o mundo sobrenatural de Deus. E a terceira é o mundo inferior, obscuro, escuro, habitado pelos demônios e o nosso mundo que fica entre os dois mundos. Então a visão de Bultmann era que os escritores do Novo Testamento, melhor dizendo, eles tinham uma visão muito retrógrada, uma visão do mundo antigo. A revelação, ela vem através de símbolos que devem ser decodificados. Bultmann, então, vai usar muito esse termo na sua teologia, desmitologizados, né? Ele vai usar esse termo de maneira exaustiva, porque ele acredita que esses símbolos eles precisam ser decodificados e, mais do que decodificados, eles precisam perder essa carga mítica. A teologia do mito de Rudolf Bultmann, de acordo com essa visão, pode-se crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como Deus, aceitá-lo como Salvador, como Senhor, mas sem a necessidade de acreditar no nascimento virginal, sem a necessidade de acreditar na encarnação, no túmulo vazio, na segunda vinda de Cristo, na ressurreição, porque todos esses elementos para Bultmann são derivados da mitologia judaica e do gnosticismo helenístico. Então, pode-se acreditar que Jesus é Deus? Sim. Pode-se acreditar que ele é a segunda pessoa da Trindade? Sim. Mas na opinião dele, na teologia dele, é um mito acreditar no nascimento virginal. É um mito acreditar na encarnação, ou no túmulo vazio, ou na ressurreição, ou na segunda vinda de Cristo. Para ele, é preciso desmistificar. A desmistificação dos evangelhos não significa para ele a eliminação do mito, como procurou fazer a teologia liberal, mas a sua interpretação através de uma hermenêutica particular, sendo eles necessários por oferecerem ao homem condição de perceber o enigmatismo
do mundo. Apesar dele não ser tão radical como os teólogos liberais, ele também traz uma nova hermenêutica, ele também traz uma releitura, ele também traz uma espécie de atualização. O que é a desmitologização que Bultmann propõe? A necessidade de extrair todo o elemento mitológico que, segundo ele, encobre o entendimento das Sagradas Escrituras para o homem moderno. Então ele vai tentar ele vai tentar extrair todo o elemento mitológico e que encobre, né, talvez hoje, uma certa revelação mais assertiva em sua opinião. Ele vê na demitologização um instrumento muito importante para a atualização da mensagem bíblica, tornando-a compatível com o mundo tecnológico, o mundo científico que vivemos hoje. Nós, há um ano atrás, vivemos aí, né, uma grande polêmica na internet de um pregador da teologia liberal, do teísmo aberto, que disse que a Bíblia precisava ser atualizada, a Bíblia estaria desatualizada. Ele bebe da fonte aqui de Bultmann quando diz que a mensagem bíblica carece de uma atualização. O homem e a mulher moderno, embora seja um ser que viva numa sociedade de muitos símbolos, muitos sinais, ele precisa sim decodificar o significado dessa vasta simbologia. Eu concordo que a Bíblia Sagrada tem muita simbologia, muita numerologia, muita cabala, né, para os míticos judaicos. Eu concordo. O texto sagrado, ele é um texto interpretativo e os símbolos, os ícones, eles precisam ser decodificados, mas não em detrimento da fé. Eu não posso deixar a fé de lado e tentar fazer, né, essa desmitologização como se fosse um laboratório, como se fosse uma epísteme. Enfim, eu preciso fazer também entendendo que muitos desses mitos não são mitos, mas é a nossa própria fé. Carece de um tradutor, ou seja, alguém que tenha uma ferramenta que atualize a linguagem mitológica das Sagradas Escrituras, viventes à época, para o código de linguagem e para a cultura dos nossos dias. Novamente ele vai bater nessa tecla que a linguagem de hoje ela é tecnológica, ela é científica e ela precisa ser atualizada. Segundo o autor Bultmann, o uso do processo de demitologização das escrituras elucida, esclarece, traz nitidez ao leitor acerca do que realmente a mensagem bíblica quer nos dizer hoje. Então, mais uma vez, esse processo para desmitologizar, ele é de suma importância. A escritura não explica a si mesma, conforme ensina a hermenêutica da Reforma Protestante. Uma das regras áureas da hermenêutica que nós temos é que a Escritura explica a Escritura, a Bíblia escrita a Bíblia. Talvez seja a regra mais importante da Reforma Protestante, da nossa teologia. Mas, na realidade, para Bultmann, a Bíblia não explica a Bíblia, a Escritura não explica a Escritura, mas ela precisará passar por métodos modernos, de uma ciência autônoma e das pressuposições filosóficas. Mais uma vez eu observo isso aqui com algumas reservas, com algum cuidado. Então essa foi a nossa aula de teologia do mito. Mais uma vez eu reforço, observe a teologia de cada autor com muito cuidado, com a cabecinha arejada. E na próxima aula nós vamos falar da teologia da esperança. Fica com a gente. Um forte abraço.